Bom, esse trabalho ele se baseia em uma proposta metodológica de um pesquisador, ele já desencarnou, austríaco, que foi bispo também na Itália e até a sua desencarnação, que ele propõe, baseado na teoria do texto, um método científico para se estudar o Evangelho. Vejam que a proposta é interessante e é exatamente a que Kardec fez. Só que qual foi a ideia de Kardec? Ele se utilizou de um método científico fundamentado na observação para estudar os fenômenos espirituais que surgiam naquela época ali na França, lá no século XIX. Aqui nós vamos fazer mais ou menos do mesmo jeito, baseado no seu pensamento, que é a aplicação de um método científico no Evangelho. Então esse método ele se baseia em 4 etapas, mas nós vamos tratar só de 3 aqui, para não estender muito. A primeira a proposta então é desse pesquisador chamado Wilhelm Egger, é um austríaco, e ele propõe duas coisas, né? Primeiro é a seleção do texto. A que nós vamos fazer hoje é aquela frase que é o item 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec extrai do Evangelho de Mateus, esse que nós vamos estudar. Então é a seleção do texto. O passo 2, ele busca uma contextualização em torno daquele trecho, né, do texto que foi selecionado, para entender o que está acontecendo. Como é que ele propõe isso? Primeiro, responder, né, algumas perguntas, registrando quem é que fala, primeira coisa. Depois, a quem ele fala, que são... a primeira pergunta é para designar o autor da fala ou do texto. A segunda, a quem ele fala, que são as personagens que estão naquele contexto, que estão ouvindo. Depois, o que é que ele está dizendo, sobre o que é que ele fala. E isso é o tema que está sendo tratado, que está sendo registrado. Depois, quando ele fala, que é o tempo, se é de manhã, de tarde, se é uma quarta-feira, que mês é, se era primavera, se era verão. Depois, o lugar, onde é que acontece. E qual, mais um, penúltimo, qual o conjunto de sinais que existe entre o autor e as personagens. Esse conjunto de sinais é interessante. São os aspectos culturais que identificam... Espera aí que houve uma pausa. Continuando. Aspectos culturais, aquilo que identifica quem fala e quem ouve. Então tem detalhes nas falas de Jesus que os judeus compreendem rapidamente, que ele não precisa explicar, que faz parte do contexto. Isso é um dos itens a se buscar. E o último é o objetivo da mensagem. Qual é a intenção do autor quando, na maioria dos casos, Jesus, quando ele fez certas afirmações e falou as coisas que a gente conhece. Então, essas questões periféricas, elas servem para contextualizar o texto que a gente está estudando, que a gente está lendo. Então, buscando responder essas perguntas, a gente vai ao encontro do cenário e do contexto que está acontecendo ali, nos permitindo compreender muito mais coisas do que propriamente a leitura direta, visto que quando a gente lê um texto, isso acontece com todos nós, a gente só consegue aprender aquilo de acordo com os conhecimentos que a gente tem. Então certas coisas são incompreensíveis, porque estão fora da nossa cultura, fora da língua, fora do tempo, etc. Então esse método serve para isso. E isso é a proposta dele. Mas há mais outra coisa que eu acrescentei aqui, que é a análise de palavras significativas. Tem alguns termos
que são muito úteis para que a gente entenda de uma maneira mais ampla o contexto. E aqui começa, quando a gente analisa o significado de algumas palavras, acontece uma coisa interessante, que porque assim, esse aspecto aqui, você tem que entrar na análise da língua grega, do texto grego, que é onde está o original escrito do Novo Testamento. Então, a língua grega, koiné, que é a qual foi utilizada para registro dos evangelhos, elas, em comparação com o português, elas são mais pobres em termos de quantidade de palavras, por exemplo, mas são mais ricas de significados. Então, uma palavra, como acontece no Evangelho de João, na primeira frase, quando ele fala do verbo, ou na outra parte, quando ele fala sobre o Espírito, que o Espírito sopra onde quer. Por exemplo, nesse último, 8 significados na palavra Espírito, que nós conhecemos como Espírito. Assim, em algumas palavras escolhidas a critério de importância para o entendimento do momento, nos permite ampliar o entendimento. E a coisa interessante que começa a acontecer é que surgem ideias que as palavras trazem que estão completamente de acordo com os princípios colocados pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, abordando por esse método, aplicando esse método, a gente consegue abordar o estudo de uma maneira mais ampla e assim compreender mais, para nos aproximarmos mais daquilo que Jesus nos ensina no presente.